Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula no canal da Universidade da Elétrica. Hoje vocês vão assistir uma aula prática sobre o funcionamento e os componentes de um disjuntor de alta tensão, ou seja, um disjuntor de 230 kV. O Leandro Henrique vai apresentar para vocês o funcionamento do disjuntor e de forma virtual ele vai manobrar em uma subestação de 230 kV, manobrar o disjuntor de alta tensão. Veja com bastante atenção e mais detalhes você vai encontrar no descritivo do vídeo um link para você acessar mais aulas e mais informações sobre subestações e sobre realidade virtual em laboratórios de alta tensão. Olá pessoal, vamos para mais uma aula e nessa aula aqui, nesse nosso bate-papo, eu vou mostrar para vocês o disjuntor de 230 kV que nós temos aqui na subestação, instalado e operando. Nós vamos ver esse modelo de disjuntor de 230 isolada gás SF6, onde nós vamos conhecer as características técnicas desse disjuntor, os seus principais componentes, e também vamos ver a posição desse disjuntor aqui na subestação, nos bays do setor de 230. E vamos ver cada posição desse disjuntor aqui na subestação. Então eu estou aqui no game, no pátio, no setor de 230. Eu vou usar aqui o drone para a gente navegar e ver a posição desses disjuntores aqui no setor de 230. Então eu estou aqui com o drone. E iniciando aqui nós temos aqui o bay, o bay do AT1 e AT2, onde nós temos um disjuntor desse de 230 aqui operando aqui nesses bays, conhecido também como os módulos, módulos de manobra de conexão de equipamentos. Isso é na linguagem mais de gestão de ativos, que essa linguagem é adotada aí pelos órgãos reguladores, ANEEL e ONS, e também na linguagem técnica, os bays, conhecido como bays, os bays da subestação. Então nós temos esse disjuntor aqui no bay do AT1 AT2, aqui está ele. Então esse aqui é o bay do AT1 e o bay do AT2. Temos esse disjuntor aqui na saída de linha de 230 kV, tá? Esse aqui é o bay de saída de linha, o módulo de manobra de saída de linha. E no bay de interligação de barras, esse aqui é o bay de interligação de barras. Também temos esse disjuntor operando aqui no bay de reator de barras, aqui está ele. E também aqui no bay de banco de capacitores de 230 kV. E também temos esse disjuntor operando aqui no bay de entrada de linha 1 e no bay de entrada de linha 2. Então está aqui os bays de entrada de linha. A gente pode ver as chegadas das linhas de 230, linha 1 e linha 2, logo à frente. E vamos agora conhecer as características técnicas e os seus principais componentes. Então eu vou usar aqui agora o operador para a gente acessar as informações desse disjuntor. Então eu vou deslocar até o disjuntor. Então aqui está esse disjuntor, esse aqui é o disjuntor do AT1, o 52.5, e aqui eu vou acessar as informações técnicas desse disjuntor e os seus principais componentes. Então eu tenho aqui a imagem desse disjuntor, onde eu tenho aqui os seus principais componentes. Então eu tenho aqui o terminal de alta tensão, onde eu faço a conexão da alta tensão,
Eu tenho a unidade interruptora, também conhecido como câmara de extinção, é onde acontece a interrupção do circuito e também a extinção do arco elétrico. Tá? O isolador suporte, que faz a sustentação da unidade interruptora e também a isolação do ponto de terra até a alta tensão. A base do disjuntor, né, que faz a conexão aqui com o armário de acionamento. Na base do disjuntor eu tenho um indicador de posição do disjuntor, né, que indica se ele está fechado ou aberto. O conector de aterramento, tá, que faz a conexão da massa do disjuntor até a malha de terra. Estrutura suporte do disjuntor, que faz a sustentação do polo do disjuntor. Eu tenho aqui o armário de acionamento, também conhecido como mecanismo de operação. Tá? Nesse armário aqui eu tenho um manômetro que fica aqui visível para que o operador possa estar verificando a pressão de gás SF6. Então esse manômetro é responsável por fazer a leitura aqui da pressão de gás SF6. Eletrocalha, né, que faz a descida aqui dos cabos que vão fazer a conexão com o armário de comando do disjuntor. Esse é o armário de comando, esse aqui é o cara que é responsável então por fazer todo o controle e o comando do disjuntor. Tá? E aqui nós temos o basculante, né, que é onde eu posso estar vendo aqui do lado de fora as sinalizações de comando do disjuntor. Então esses aqui são os principais componentes desse disjuntor, desse modelo de disjuntor que nós estamos usando na subestação, e vamos ver aqui então as suas características técnicas. Então aqui eu tenho os dados de placa desse disjuntor, tá, desse modelo. Aqui nós temos dados do fabricante e as características técnicas desse disjuntor. Então esse é um disjuntor do tipo 3AP1FI, tá? Isso é dados do fabricante, número de série, ano de fabricação. Aqui eu tenho a tensão nominal desse disjuntor, que é 245 kV. Então ele suporta até 245 kV em regime permanente. A tensão suportável nominal de impulso atmosférico, que é aquela tensão de descargas atmosféricas, né? Ele suporta até 950 kV de crista. A tensão suportável nominal à frequência industrial a seco, que é a tensão de curto-circuito. Então ele suporta até 395 kV eficaz. Frequência nominal, né, a nossa frequência aqui no Brasil, 60 Hz. Corrente nominal dele, né, em regime permanente, é de 3.150 amperes eficaz. Corrente nominal para abertura de linha em vazio, que é 125 amperes. Capacidade de interrupção nominal em curto-circuito simétrico é de 40 kA eficaz. Né? A duração da corrente de curto-circuito é de 1 segundo, então ele suporta 40 kA eficaz durante 1 segundo. A capacidade de estabelecimento nominal em curto-circuito é de 104 kA de crista. Capacidade de interrupção em discordância de fase é de 10 kA eficaz. Sequência nominal de operação ela é de 0,3 e até 15 segundos. Fator de primeiro polo, o fator térmico desse disjuntor é de 1,5. Pressão nominal, aqui nós temos os dados da pressão de gás SF6, então eu tenho a pressão nominal. Então a pressão nominal de gás SF6 desse disjuntor é de 6 bar, e eu tenho aqui a pressão, a baixa pressão em primeiro estágio e a baixa pressão em segundo estágio. Então no primeiro estágio aqui ele manda um alarme, e já no segundo estágio ele manda um sinal para o desligamento do disjuntor. Aqui a massa de gás SF6, massa do polo completa, a massa total com gás SF6, manual de instrução, número de contrato e norma aplicável. Então são dados do fabricante. Agora vamos ver as características técnicas do mecanismo de operação. Então aqui são os dados de placa do mecanismo de operação, onde eu tenho aqui o tipo desse mecanismo, ele é do tipo FA2, acionamento a mola. Então tem os dados do fabricante, número de série, ano de fabricação, e aqui os dados dos circuitos auxiliares. Então eu tenho o circuito auxiliar de fechamento e abertura, de iluminação, aquecimento e tomadas, circuito do motor, os dados da bobina de abertura e bobina de fechamento,
E aqui são os dados dos armários, né, de acionamento e de comando. Então aqui nos circuitos auxiliares, tanto para o fechamento e abertura em corrente contínua, né, então eu tenho aqui a tensão nominal, a tensão mínima e a tensão máxima, onde a tensão nominal é de 125 VCC, para o funcionamento desses circuitos, tanto de abertura como de fechamento. E aqui a tensão mínima do circuito de abertura e fechamento é de 100 VCC e a máxima de 137,5 VCC. Já o circuito de aquecimento e tomadas, nós temos aí a alimentação em 220 VCA, onde a tensão mínima é de 198 e a tensão máxima de 242 VCA, a frequência 60 Hz. E aqui os dados, né, do circuito do motor. Então esse motor de acionamento do disjuntor, ele é alimentado em 220 VCA, corrente de partida 38 amperes, corrente nominal 6,6 amperes, a potência 1,4 kW, tempo de funcionamento após a operação de aproximadamente 15 segundos. Aqui nós temos os dados da bobina de abertura e fechamento, onde eu tenho a potência nominal, corrente nominal, tempo de abertura, o tempo de interrupção, onde a potência nominal e a corrente nominal são as mesmas tanto para a bobina de fechamento e a bobina de abertura, já mudando aqui apenas os tempos, né, onde eu tenho um tempo de abertura aqui de aproximadamente 37 milissegundos, e o tempo de interrupção de aproximadamente 50 milissegundos para a bobina de abertura. E aqui, na bobina de fechamento, nós temos o tempo de fechamento, que é de aproximadamente 62 milissegundos. E aqui eu tenho os dados da massa total do armário de acionamento, a massa total do armário de comando, manual de instrução, o desenho do armário, o número de contrato e norma aplicável. Então essas são as características técnicas do mecanismo de operação, e também nós vimos lá as características do disjuntor, né, propriamente ditas. Agora, pessoal, nós vamos lá no laboratório virtual e vamos ver um pouco mais de perto esse disjuntor em detalhes, né? Nós temos um disjuntor desse lá em corte, onde a gente pode ver alguns componentes com mais detalhes. E depois nós vamos aí ver também como que funciona, né, a unidade interruptora, né, quando da extinção do arco elétrico. Eu vou mostrar um vídeo para vocês quando isso acontece, né, lá na unidade interruptora, e vai estar bem nítido lá para vocês verem o momento da interrupção do circuito e da extinção do arco elétrico. Então vamos lá. Pessoal, estou aqui no laboratório então virtual, e aqui nós vamos ver aqui então, mais de perto agora, os principais componentes desse disjuntor, desse modelo de disjuntor de 230 kV. Tá? Então nós temos esse disjuntor aqui em corte, onde a gente pode identificar alguns componentes aqui na unidade interruptora, e também vamos ver aqui os componentes do mecanismo de acionamento, e também alguns componentes aqui internos do painel de comando e controle. Então nós vimos lá no desenho a coluna isolante, né, o isolador suporte desse disjuntor, a unidade interruptora, né, onde eu tenho aqui vários componentes. Depois nós podemos detalhar mais cada um desses componentes aqui, tá bom? Mas a princípio vamos só conhecer os principais aqui, onde eu tenho aqui o contato fixo, móvel, a base do contato móvel, do contato fixo, a capa, né, de proteção aqui, onde faz a proteção e a isolação do gás SF6. Então eu tenho uma série de componentes aqui nessa unidade interruptora, né, também conhecido como a câmara de extinção. Aqui eu tenho o conector de alta tensão, então eu faço a conexão aqui da alta tensão, passando então pela unidade interruptora e seguindo aqui nesse outro conector aqui de alta tensão que dá sequência ao circuito, né? Então aqui acontece a interrupção do circuito e a extinção do arco elétrico, dando sequência aqui então à continuidade do circuito. Então aqui nós temos a base do disjuntor, que faz aqui a conexão com o armário de acionamento, onde eu tenho aqui uma série de componentes que faz o acionamento aqui do contato móvel do disjuntor, né? Aqui o indicador de posição
do disjuntor, indica que ele está fechado ou aberto, aqui ele está indicando que está aberto. E esse aqui é o armário de acionamento, né, conhecido também como mecanismo de operação. Aqui eu tenho uma série de componentes dentro desse armário, né, onde eu tenho aqui mola de abertura e mola de fechamento, o manômetro, né, que faz a medição de pressão de gás SF6, o dispositivo de enchimento de gás SF6, resistência de aquecimento, né, aqui todo o mecanismo, as engrenagens para o acionamento da mola de abertura e fechamento. Aqui atrás nós temos mais componentes nesse armário. Então aqui eu tenho as engrenagens em toda a parte mecânica de acionamento que faz essa comunicação aqui com a base e para que aconteça a abertura do circuito, né, a movimentação do contato móvel. Aqui eu tenho a indicação de mola carregada e mola descarregada, então aqui a indicação de mola carregada e aqui indicação de mola descarregada. Esse aqui é o dispositivo de disparo de abertura. Aqui em cima nós temos o dispositivo de disparo de fechamento. Aqui nós temos o termostato, né? Toda a parte elétrica que faz, responsável por fazer a alimentação, né? Das molas, do motor de acionamento. Esse aqui é o motor de acionamento do disjuntor. E aqui nós temos o painel de comando e controle do disjuntor. Então esse aqui é o painel de comando e controle, onde eu tenho diversos componentes aqui nesse painel. Então aqui a gente tem as botoeiras, né, de acionamento, de fechamento e abertura. A botoeira aqui do desbloqueio de discordância de polo. Esses aqui são os contadores de operação, né, de cada polo do disjuntor. E também o contador geral de acionamento do disjuntor. Aqui uma chave comutadora, onde eu faço a comutação para local e remoto, onde eu posso operar localmente e remotamente o disjuntor. As conexões que vêm dos armários de acionamento, né, dos 3 polos, né, da fase A, B e V. Então eu saio aqui, as conexões saem dos armários de acionamento e faz a conexão aqui nesses conectores aqui. Aqui eu tenho as resistências de aquecimento, né, para fazer a condensação, tirar a umidade, né, interna do painel. Os contatores, né, cada um desses contatores aqui tem uma funcionalidade específica, né, no disjuntor. Os disjuntores que fazem a alimentação e proteção dos circuitos, né, circuito do motor, circuito das molas de abertura e fechamento, termostato. Tá? Aqui nós temos mais componentes, eu vou abrir essa porta. Então aqui nós temos relés, né, relés de falta de fase, diodos. Cada um tem uma funcionalidade. Aqui, por exemplo, nós temos aqui o contator K29. Então ele é responsável pela supervisão de tensão do circuito de abertura 2. Então eu tenho 2 circuitos de abertura no disjuntor, porque se um falhar eu tenho outro de backup, né? Então o contator K30, responsável pela supervisão de tensão do circuito de comando. Né? Então cada um desses contatores aqui tem uma funcionalidade. Aqui o contator K10 é o bloqueio geral de gás SF6. Tá ok? Então, pessoal, esses são os principais componentes aqui do disjuntor. Nós estamos vendo ele aqui de perto, em corte, onde a gente consegue ver com detalhes os componentes. E era isso, pessoal, que eu queria mostrar para vocês, esse modelo de disjuntor que nós colocamos aqui na subestação para operar, tá? E simular, fazer a simulação aí dos bays, né? E era isso, espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima oportunidade e um grande abraço a todos. E pessoal, então é uma animação, né, da unidade interruptora desse modelo de disjuntor. E aqui nós vamos ver então exatamente o momento que acontece, né, a abertura do circuito, a interrupção do circuito e a extinção do arco elétrico. Então essa aqui é uma animação. Então aqui a gente consegue ver o momento exato da atuação da extinção do arco elétrico, né, pelo gás SF6. Então está acontecendo o arco e o gás SF6 atuando
fazendo a extinção desse arco, né? Então essa é a movimentação que acontece no disjuntor. Então essa aqui já é uma imagem do disjuntor real, né? E a movimentação aqui do contato fixo, do contato móvel do disjuntor, né? Então o momento exato que ele abre, interrompe o circuito, faz a abertura e o fechamento do circuito.